Vamos lá então? Eu sou o Dr. Lee, sou médico e hoje eu quero falar com você que é uma pessoa ambiciosa, mas preguiçosa. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você sente que você está travado, você sente que a sua vida não está seguindo em frente, muito por conta das suas características. Você acha que a sua preguiça, a sua falta de ação está te impedindo de seguir em frente, está te impedindo de avançar na vida, tá? Mas você tem desejos, você consegue enxergar um mundo no qual as coisas dão certo para você, você já passou daquele estágio de imaginar, de sonhar, e agora você está naquele estágio em que você acredita, mas parece que às vezes você procrastina demais, parece que às vezes você tem muita preguiça, você deixa os seus compromissos para frente. Então eu quero falar com você, eu quero ter uma conversa honesta com você. Eu quero ter uma conversa de olhos nos olhos, como diria o Chico Buarque, né? Eu ia falar frente a frente, mas acho que olhos nos olhos é mais bonito, né? Principalmente porque eu me encaixo nesse tipo de perfil. Eu me considero uma pessoa preguiçosa. Eu me considero uma pessoa que, sinceramente, muitas vezes na minha vida eu tentei barrigar as coisas, né? Quer dizer, eu empurrei as minhas tarefas meio que do jeito que dava. E por outro lado, eu também sempre fui muito ambicioso, quer dizer, eu sempre imaginei que a minha vida tinha mais do que ela tinha a oferecer ali naquele momento. E é justamente por me identificar com esse tipo de combinação muito específica que eu gostaria de conversar com você. Como alguém já apontou em algum outro momento ali no meu canal, em algum comentário e também no inbox do Instagram, muitas vezes esses vídeos que eu gravo para você que está me assistindo agora, é um vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu tinha meus 20 anos, quando eu tinha meus 18 anos, meus 16 anos, menos, né? Mas porque quando eu tinha 16 anos eu sinceramente era um retardado. Se você tivesse me oferecido um conselho milionário, eu não ia aproveitar, na moral. Mas talvez com 18, 19, 20 anos era o tipo de vídeo que eu gostaria de ter assistido para ver se me abriu um pouco a cabeça, porque eu gostaria que alguém se aproximasse de mim naquela época e dissesse: Eu te entendo, cara. Eu sei que existe alguma coisa ali, existe um fogo dentro de você que você não consegue muito bem explicar para os outros. É como se as pessoas passassem na frente de uma casa e só vissem a fumaça ali, né, da chaminé, né, mas não soubessem muito bem o que está acontecendo dentro. E eu me sentia dessa mesma maneira, né? Eu estou roubando aqui a imagem que o Van Gogh ele conta para o irmão dele, porque ele dizia que era exatamente isso. Num dos momentos, uma das cartas assim muito bonitas em que o Van Gogh, o Vincent Van Gogh, né, o pintor famoso, troca com o irmão dele, o Theo Van Gogh, que sempre foi o maior defensor, talvez o maior escudeiro aí da história da arte. Ele diz que ele se sentiu uma pessoa mal entendida, incompreendida, desencontrada da vida e principalmente meio inútil, mas ele gostava de acreditar que, apesar da sensação de inutilidade dele, ele acreditava que dentro dele tinha um fogo, tinha alguma razão de ser, né? E ele fala isso em francês, é muito bonito. Ele diz que tem uma razão de ser, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia em francês exatamente, né? Uma raison d'être, uma razão de ser, né? Uma razão do existir que as outras pessoas não podiam ver. E aí ele chamava isso de a fumaça, né, que saía de uma casa e as outras pessoas só viam a fumaça, não viam o fogo que ardia dentro. Então é por acreditar nisso que eu quero conversar com você, é por acreditar que você também sente isso, né? É por acreditar que você também é esse tipo de pessoa, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que é muito preguiçosa, sinceramente falando, mas eu sou extremamente ambicioso, né? Talvez, se você já me mandou alguma mensagem ali, se a gente já conversou um pouquinho no Instagram, ou se você me acompanha ali, né? Se você vê alguns dos stories que eu posto, se você vê os reels que eu posto, você deve ter percebido que eu não sou exatamente uma pessoa nem muito tolerante para começo de conversa, e eu não aceito assim meias vitórias, né? Para mim ou é tudo ou é nada. E pode parecer um jeito meio extremista de ser,
mas é um jeito de viver que sempre me trouxe muitos resultados, em primeiro lugar, e é um jeito de viver do qual eu me orgulho muito, né? Porque para mim significa você estar sempre um passo adiante, estar sempre antes, né, do que uma tendência, antes do que um problema, antes do que qualquer acontecimento. Eu gosto de pensar que eu sou a ponta da lança, né, do mundo. E eu acho que muitas pessoas que estão assistindo aqui se identificam, mas sofrem também do mesmo mal que eu sofro, que é a preguiça, né? Que é às vezes a procrastinação, que é às vezes ficar perdido em mil planos. E é por isso que esse vídeo se faz necessário. Eu gastei aqui agora quase 6 minutos aqui dando essa introdução, mas eu acho necessário poder fazer assim essa contextualização para que você entenda que você não está sozinho. Talvez essa seja a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo. Você não está sozinho, né? Se você está assistindo esse vídeo, você acha que você é a única pessoa ambiciosa, mas preguiçosa? Não é, né? Não é. Provavelmente as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece são as pessoas muito ambiciosas, isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que não existe nenhuma pessoa que é extremamente bem-sucedida, que ganha muito dinheiro, que avança na carreira, que passe em concurso, que passe no vestibular, que não sei, cara, que cria uma empresa, que cria um canal, veja bem, né, no caso do meu canal aqui, que não seja ambiciosa, que faça as coisas e elas meio que venham por acaso e ela continua crescendo assim meio sem saber muito bem quem ou como, né? É quase que um pré-requisito essa fome de viver, sabe? É fome. Eu acho que ambição a gente pode chamar de outro jeito assim, né? Eu gosto de chamar como se fosse essa fome de viver. Eu ouvi um outro termo uma vez, é um tesão de vida, né, cara? É tesão mesmo, é você querer, porra, ter uma relação com a vida, é uma coisa boa, sabe? Você querer abraçar. Eu tenho um amigo muito querido, de muitos anos já, né, que ele usou uma expressão uma vez, ele é um músico, né? Ele é um baterista que eventualmente virou professor numa universidade muito importante na Europa. E ele é brasileiro, né? E ele me dizia assim que ele sentia a vontade de pegar a vida com as mãos inteiras, né? E eu achei essa expressão muito bonita. Você conseguir agarrar a vida com as mãos inteiras é o tesão de vida. Você querer abraçar com tudo, quer dizer. Eu não preciso entrar em detalhes para você entender o que eu quero dizer. É você querer se tornar um só com a vida, cara. Falta palavras, mas você entende o que eu quero dizer. Você quer se tornar um só com a vida. Mas, ao mesmo tempo, né, em que você tem esse tipo de ambição, e esse tipo de ambição ele é necessária para que você vença, porque essa pessoa está sempre olhando para frente, está sempre pensando em uma coisa nova, está sempre pensando qual que é o próximo negócio, como é que eu posso crescer mais, como é que eu posso me tornar melhor, o que eu posso melhorar em mim mesmo. Né? Isso é uma característica muito particular das pessoas. Repara que nem todo mundo é assim na sua vida, cara. Repara que nem todo mundo é assim na sua vida. Né? E é uma coisa um pouco dura de você reparar, mas eu quero que você perceba que você é especial se você é assim. Né? Nem todo mundo é assim. Existem pessoas que não importa o quanto você diga, cara, a pessoa não vai, por exemplo, ela não vai querer estudar mais, ela quer que se foda, ela acha que a vida dela tá boa do jeito que tá e ninguém tá nem aí, foda-se, né? Ela não precisa ganhar mais dinheiro, né? Ou, né, a pessoa, ela não acha, por exemplo, que ela precisa se vestir melhor, os outros que se fodam, a opinião dos outros que se fodam, ela se veste do jeito que ela quiser. Não é assim, cara, né? Não é assim, quer dizer, você ganhar mais dinheiro te traz mais conforto, te traz mais segurança. Você avançar na sua carreira traz mais conforto, traz mais segurança para sua família, para você, te traz respeito. Quem não quer ser respeitado? Quem não quer que os outros olhem para si, né, e te vejam com admiração, sabe? Saber que aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você exerce, né, tem uma importância na sociedade. Todo mundo quer, cara. Né? O Dale Carnegie, né? Para quem gosta de referências, aí, tem sempre gente me perguntando o que gosto de ler. Né? Eu acho que essa é uma grande recomendação de livro, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que é uma das grandes bíblias assim de relacionamento pessoal. Ele vai falar em um dos primeiros capítulos. Um dos desejos mais íntimos das pessoas é se sentir importante para alguém. Quem não quer se sentir importante para alguém, né?
Quem não quer se sentir importante para alguém? Quem não quer ser lembrado pelo seu nome, né? Aqui brincando um pouco aqui com o meu canal, cara, quem não quer ser o Dr. Lee? Quem não quer... Não estou falando que vocês querem ser eu, caramba, mas você entende o que eu quero dizer? Eu, quando vocês me chamam de Dr. Lee, antes de eu ser o Dr. Lee, eu era só o Lee. Quando as pessoas me chamam de Dr. Lee, eu fico... não é que é legal essa coisa de ser Dr. Lee? Você entende o que eu quero dizer? Não é que, sabe, eu não estou querendo cagar a regra aqui e falar assim que eu sou a pessoa mais importante, mas meu ponto aqui é quem não quer se sentir legal, assim, se sentir admirado, sabe? Isso faz parte, né? Mas existem pessoas que não querem. Existem pessoas que não querem. É uma coisa bizarra assim, mas não querem. Né? Eu falo muito, em todos os vídeos eu trago essa coisa do exercício físico, né, do esporte, né, da academia, de você entrar em forma tal, porque foi uma coisa muito presente na minha vida. Às vezes não importa o quanto você fale para a pessoa, ela não quer, cara. Ela não quer, não faz parte do universo dela. Para mim é uma coisa importante. Para mim é uma coisa importante. Desde que eu meio que virei uma chave assim de perceber que a minha aparência física tinha muito a ver com a minha autoestima, tinha muito a ver com o meu bem-estar, tinha muito a ver com a maneira com que eu me comportava em relação aos outros, a maneira com que os outros me percebiam, porque se eu era magrinho, se eu era pequenininho, né, se eu era franzino assim, meio acuado e tímido, os outros não iam nem me respeitar, as mulheres não iam se sentir atraídas por mim, eu ia me sentir menos autoconfiante e, consequentemente, todas as minhas relações iam sofrer e eu decidi mudar isso e tudo mudou. Existem pessoas que sabem disso, que entendem isso, mas não estão nem aí. Não estão nem aí. Não importa o quanto você diga isso. Elas não estão nem aí. Né? E você perceber que você pertence a esse tipo de pessoa que percebe, que entende, que valoriza isso, é importante. É importante. Você é um tipo raro de pessoa. Você é um tipo raro de pessoa. Mas você sofre de um mal, cara. Você sofre de um mal. Você quer avançar na carreira, você quer crescer, você quer criar mais coisa, você acha que você pode ser alguém que é responsável pela sua família. Né? Você que é homem, você que é mulher ali, né? Não acho que isso é exclusivo dos homens, não. Né? Você acha que pode ter o privilégio de cuidar da sua família. Eu acredito que é um grande privilégio. Né? Você pensa em tudo isso, você acredita nisso tudo, mas você sofre do grande mal que é a procrastinação. E como que você resolve essa procrastinação? Você é preguiçoso. Você tem que ter um senso de urgência, você tem que ter um certo grau de percepção de que... Desculpa, estou colocando um pouquinho de água aqui. Você tem que ter um grau de percepção de que se você não fizer isso, se você não buscar isso de maneira ativa, se você não correr atrás disso, você sozinho, ninguém corre por você. E você vai sofrer todas as consequências da sua inação. Então eu vou trazer aqui sempre para o meu universo, né? Vocês sabem que nos meus vídeos eu sempre trago aqui para o meu universo da medicina, do estudo e tudo mais. Eu acreditava em algum momento que eu podia ser médico, que eu podia estudar, que eu podia ganhar dinheiro e tudo mais. Mas eu pensava que talvez não era para mim. Eu pensava que isso era reservado a um tipo muito especial de pessoa. Talvez fosse dar muito trabalho. Todas essas coisas eram mais ou menos verdade. É mais ou menos verdade. Só que qual que é a alternativa a isso? A alternativa a não aplicar esse trabalho, a não me esforçar, a não assumir que eu posso, eu quero, eu devo fazer parte desse grupo especial de pessoa, era viver uma vida que eu não estava contente de viver. Era viver uma vida sem tesão, sabe? Era viver uma vida em que você não agarra a vida com a mão inteira. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Você tá meio com pau mole, sabe? Você é meia bomba, assim, você não tá nem ali, nem aqui. Você não tá vivendo de verdade, cara.
né? Muitas pessoas me perguntaram por que você escolheu medicina, como é que você foi parar na medicina, o que você foi fazer na medicina. É por isso. Não foi por dinheiro. Não foi por dinheiro. Meu amigo, minha amiga, eu posso te garantir que não foi por dinheiro, cara. Eu tinha muito mais dinheiro antes do que eu tenho hoje. Mas é porque existe alguma coisa que, se você não atende dentro de você, existe um chamado, existe um fogo que, se você não alimenta dentro de você, é pior do que você tá morto, cara. Você tá morto, mas você tá vivo. Você tá só existindo. Então, ou você atende esse chamado dentro de você, ou você abraça essa energia que tem aí dentro de você, ou você vai passar o resto da sua vida frustrado. Você vai virar aqueles idosos, aqueles velhos, que vivem contando história, né? E que são histórias muito confortáveis de contar, né? Porque eles falam assim, se eu quisesse eu poderia ter sido. Me surgiu a oportunidade de ter sido X e eu não fui. Que aí é fácil, né? Se você quiser, se você pudesse, mas você nunca foi, você nunca deu a cara a tapa. Como é que você vai saber se você podia mesmo? E a preguiça, ela vai jogando as coisas para frente, achando que você tem mais tempo, que você tem amanhã, você tem depois, você tem depois, você tem depois, mas não é, cara. Você que tem 20 anos agora, né, eu posso falar isso com tranquilidade, porque agora eu estou na casa dos 34. Você não vai ter a mesma energia do que você tinha quando você tinha 20 anos. Não tem. E piora. E se você tiver a mesma energia, e eu digo energia do ponto de vista vigor físico, tá? Energia mesmo, assim, você não vai ter o mesmo saco. Porque cansa, cara. Assim, mentalmente cansa você recomeçar. Então você tem que avançar na vida. Você tem que abraçar a vida por inteiro. Você tem que pegar a vida, você tem que puxar ela pelas rédeas, assim, e falar, não, a gente vai para a direção que eu quero. É difícil. É muito difícil. Como é que você vence essa preguiça? Como que você efetivamente vence essa preguiça? Criando um senso de urgência. Então tem dois jeitos de você fazer isso. Dois jeitos de você criar, tá, essa direção. Eu sempre falo nos meus vídeos que você precisa ter um ponto A e um ponto B. Você quer sair do seu ponto A para você chegar no ponto B. Ou seja, você precisa de um plano. Você precisa saber aonde você quer ir, porque aí você consegue visualizar materialmente aonde você quer chegar, ou seja, quais são os possíveis cenários onde, em um universo, né, em que as coisas dão certo para mim, Joãozinho, Mariazinha, né, ou seja, eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu não sou uma pessoa insegura, eu não me importo com o que meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos idiotas da escola, da faculdade vão pensar. Eu vou ir atrás daquilo que eu sinceramente quero, que eu realmente acredito, em um mundo onde tudo isso é verdade, tudo isso acontece, onde eu não estou preso pelas minhas inseguranças. Aonde eu vou chegar? Aonde eu vou chegar? Vou tirar até o óculos aqui, que o negócio ficou sério. Aonde eu vou chegar? Eu cheguei na medicina e depois. Cheguei na medicina, mestrado, dei aula na faculdade. Sob muitos protestos, inclusive, isso é uma história para outro dia, mas eu dei aula na faculdade. E aí, aonde dá para chegar? Eu aprendi a falar 5 línguas. Eu nunca imaginava. Nunca imaginava. Se você falar isso para mim quando eu estava no terceiro ano da faculdade, meu amigo, cara, eu andava com camisa xadrez, assim, um all-star rasgado, cara, eu só ouvia Nirvana dia e noite. Eu nunca imaginava que ia chegar assim. Se você me vendo pro trabalho de camisa social, tudo certinho, assim, tal, gravatinha, pipipi. Nunca imaginava. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que foda-se a opinião dos outros, foda-se todas as minhas inseguranças, foda-se tudo aquilo que eu acho sobre mim mesmo que não é verdade. Eu quero saber até onde eu posso ir.
E foi por isso que eu fiz medicina. Muita gente me pergunta, daí a resposta. Eu só quero saber até onde eu posso ir. E você quer saber? Muitas vezes, quando você se fizer essa mesma pergunta, você que é preguiçoso, você que é preguiçosa, você vai descobrir que você pode ir muito mais longe do que você imagina. Então você faz essa pergunta. Você faz essa pergunta. Se você não fosse preguiçoso, preguiçosa, se você deixasse toda essa lerdeza, desculpa aí, mas é real. Se você deixasse toda essa lerdeza para trás, até onde você pode ir? Até onde você pode chegar? E como que você vai vencer isso? Da mesma maneira em que você vai vencer... Da mesma maneira, né, que você vai vencer a sua falta de disciplina que eu falei em outro vídeo aí. Você vai um dia de cada vez, paciência. Calma, mas você vai longe. Você precisa fazer isso todos os dias. Aliás, se você está assistindo esse vídeo e se você assistiu até agora aqui, eu quero te fazer um convite. Você vai ir no meu perfil no Instagram, ou eu sou o Dr. Lee, né? Ou eu sou o Dr. Lee, não lembro agora. Mas você vai no meu perfil do Instagram, que tem aqui na descrição do canal. Você vai clicar e no meu perfil do Instagram você vai ter um link, né, para preencher um formulário. Né, para preencher um formulário e ver um vídeo secreto. E é nesse vídeo secreto que você vai encontrar algumas das respostas para as perguntas que eu te fiz aqui nesse vídeo. E quando você aprender as respostas, talvez você encontre algumas respostas que você não gostaria de ter aprendido. Porque são respostas difíceis de digerir. São respostas desconfortáveis. São respostas que... não sei. Você gostaria de ter ouvido em outro contexto. Mas são as respostas que você precisa. E se você quer saber quais são elas, clica lá no meu perfil. Chama. Vamos conversar. Me manda uma mensagem. E procura o clube. Você ser preguiçoso provavelmente é o teu grande trampolim para uma vida que você nem imagina que você pode ter. A gente se vê na próxima. Tchau.